E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Ligengar. No último final de semana rolou o Internacional da América Latina de Pokémon, um dos 3 grandes Majors que acontecem todo ano no cenário competitivo da franquia, antes do Mundial, sendo os outros na Europa e na América do Norte. E um Pokémon que é extremamente popular, mas nem sempre muito viável quando o assunto é Pokémon competitivo, especialmente Pokémon VGC, se sagrou campeão e hoje podemos dizer ser o mais forte Pokémon do mundo na atualidade. E eu tô falando, logicamente, nada mais, nada menos do que Charizard. Esse aqui é o time do Marco Silva, o italiano que foi bicampeão consecutivo do Like. E esse aqui é o Charizard dele, ó, com Solar Power, Choice Packs, Air Slash, Heat Wave, Overheat e Weather Ball. É um Pokémon feito para bater muito forte e recebe suporte de alguns dos seus companheiros para bater ainda mais forte. Por exemplo, o Jumpluff seta Sunny Day e no Sol os golpes de fogo do Charizard são mais fortes. No Sol também é quando é ativada a sua habilidade Solar Power, que aumenta o poder dos seus golpes, beleza? Ele tem ainda Tailwind, né, no Jumpluff, para deixar o Charizard mais rápido. O Torkoal tem como habilidade a Drought, que summona automaticamente assim que o Pokémon entra em campo o Sol, e aí funciona basicamente da mesma forma que o Sunny Day. E o Torkoal ainda tem Helping Hand, para aumentar o dano dos golpes do Charizard. Incineroar é um suporte que não é direto para o Charizard, mas ajuda ele a ficar mais tempo em campo. O Porygon 2 pode citar Trick Room, caso tenha Pokémon mais rápidos do que o Charizard em campo. E a Ursaluna abusa mais do Trick Room do Porygon 2, tal qual o Torkoal. Talvez a Ursaluna seja o único Pokémon aqui que não tenha uma função direta para ajudar o Charizard, mas pode cobrir aí algumas fraquezas, alguns Pokémon que o Charizard teria dificuldade de lidar. O italiano enfrentou o espanhol Victor Medina, e esse aqui é o time do Victor Medina. Minha tela tá aqui em cima, mas eu vou tirar só para mostrar para vocês, ó. Então ele tá de Arcaludon, Dragonite, Pelipper, Ursaluna, Sinistcha e Goldengo, o que pode parecer uma matchup bem desfavorável, afinal o Pelipper bota chuva em campo, né? E a chuva, diferentemente do Sol, reduz o dano dos golpes do tipo fogo. Inclusive, antes da final, o Marco Silva falou que era uma matchup desfavorável, mas que ele sabia como jogar. Então, vamos ver como ele de fato jogou aí contra essa matchup supostamente desfavorável e como ele se sagrou bicampeão do Like. E esse aqui é os leads do jogo de número 1, né? O Victor Medina veio de Dragonite e Pelipper, e o Marco não veio de Charizard direto, veio de Jumpluff e Porygon 2. Muita gente pode dizer aí que o Marco teve sorte para ganhar esse torneio, porque vocês vão ver ele conectando vários golpes que não tem accuracy perfeita, ou seja, não é 100% de accuracy, como esse Sleep Powder do Jumpluff, que é um golpe com uma accuracy bem reduzida, e ele conecta o Sleep Powder aqui no Pelipper, bota o Pelipper para dormir, um Pokémon que poderia ser uma grande ameaça aí para o Charizard. Vocês vão ver que ele faz isso algumas vezes nessa final, e além de botar o Pokémon para dormir, o Pokémon dorme alguns turnos, né? Vai lembrar que a mecânica de Sleep no Pokémon VGC e no Pokémon, nos jogos de Pokémon em geral, força o Pokémon que pegou no sono a dormir pelo menos um turno. Então esse turno aqui é o turno obrigatório que o Pelipper vai dormir, como vocês estão vendo agora aí na sua tela. Então ele está dormindo, ele já pagou esse turno obrigatório, então no próximo turno ele tem uma chance de acordar. Não é uma chance máxima, né? Porque o máximo de turnos que um Pokémon pode dormir são 3. Então ele pode dormir esse turno 1 obrigatoriamente, no segundo ele pode dormir, e no terceiro aí sim a chance já aumenta consideravelmente de acordar, mas ele pode dormir mais uma vez. Só no quarto turno que ele obrigatoriamente vai acordar. E aí vocês viram o Dragonite usando o Scale Shot, ficando mais rápido que o Jumpluff fazendo seu papel aqui para botar o Pelipper para dormir, e o Porygon 2 usando a Ice Beam no Dragonite. Esse Dragonite é Multiscale, e os golpes, quando conectados num Dragonite de Multiscale com a vida cheia, tem dano reduzido. E é só por isso que esse Dragonite tancou esse Ice Beam, porque no início do jogo, quando o Porygon 2 entrou em campo, ele ativou a sua habilidade de Download, aumentando o ataque especial do Porygon 2. Então, em situações, em uma condição normal aqui, esse Ice Beam teria sido suficiente para nocautear o Dragonite. Mas ele não fez isso no primeiro turno, fará agora no segundo turno. O Scale Shot finaliza o Jumpluff, e agora vocês vão ver o Ice Beam nocauteando o Dragonite. Não antes de
buffs e debuffs do Scale Shot serem ativados, né? O Scale Shot é um golpe multi-hit que reduz a defesa física do Pokémon e aumenta a speed. Como esse Dragonite tem como item Loaded Dice, ele sempre bate pelo menos 4 vezes com o Scale Shot, no máximo 5. Ele bateu 5 vezes no primeiro turno, nesse segundo turno não precisou bater tanto para finalizar o Jumpluff. E aí vocês vão ver aí que o Marco vai entrar agora de Charizard, e ele entra de Charizard na chuva. Sem o Jumpluff com Sunny Day, a única forma de remover essa chuva é com o seu próprio Torkoal. E aí você já começa a botar aí alguns mind games, né? Porque em situação, acho que a play mais óbvia aqui do Marco é tirar o Porygon 2 e botar o Torkoal para ativar o Sol e maximizar o dano do Charizard, ainda mais porque o Charizard é mais rápido que o Ursaluna e Arcaludon. E vocês vão ver que é exatamente isso que o Marco vai fazer. O que talvez o Victor Medina não esperasse é que um Weather Ball no Sol, transformado no tipo fogo, é o suficiente para matar o seu Arcaludon Assault Vest. Vamos parar aqui para falar um pouquinho sobre isso. O Arcaludon é um Pokémon bem bulky. Ele tem Assault Vest para aumentar em 50% a defesa especial do Arcaludon, mas aí o efeito colateral do Assault Vest é que o Arcaludon só pode usar golpes ofensivos, que é o caso do Arcaludon do Victor Medina. Então ele tem uma defesa especial bem generosa, só que aqui tem vários multiplicadores de dano que fazem o Weather Ball ser muito forte. Então o Weather Ball vai ter um dano aumentado por causa do Sol, por causa da Solar Power, que é a habilidade do Charizard, que vai tirar um pouquinho da vida dele no final do turno, mas aumenta o poder dos golpes especiais desse Pokémon. Vocês veem a Solar Power ativada. Da Choice Packs, que é o item que aumenta o ataque especial do Pokémon que está segurando, mas força ele a clicar sempre o mesmo golpe que ele escolheu quando pisou no terreno, quando pisou no campo de batalha, e só é resetado quando ele volta para o Pokébola. Então, esse Weather Ball era muito forte. Foi direcionado no Arcaludon, uma ótima leitura do Marco Silva, que poderia ter clicado, por exemplo, Heat Wave, mas a Ursaluna se protegeu, então o Weather Ball definitivamente foi a melhor opção, beleza? Aqui, o Victor Medina traz de volta a sua chuva em campo, mas como eu falei, o Weather Ball é um golpe que se transforma de tipo conforme o clima. Então agora o Weather Ball usado na chuva, ele é um golpe do tipo água. E dá super efetivo na Ursaluna, que tem o tipo terrestre. Então o que a gente vai ver aqui acontecendo é, o Victor Medina vai terastalizar a sua Ursaluna pro tipo fantasma, para perder essa fraqueza ao tipo água. Só que isso vai ser inútil, porque o Weather Ball do Charizard do tipo água, com o Helping Hand, com a Choice Packs, com a chuva, vai ser suficiente para matar a Ursaluna num só hit, assim como foi suficiente para matar o Arcaludon embaixo do sol. Então isso aqui é absurdo, tá? O dano desse Weather Ball é absurdo. O dano que esse Charizard imprimiu nos Pokémon do Victor Medina é absurdo. Aqui, alguns podem ter achado que haveria uma chance, né? Porque o Pelipper do Victor Medina tem como stab de água Muddy Water, que é um golpe em área, e na chuva esse Muddy Water foi suficiente para matar tanto o Charizard quanto o Torkoal, deixando ele numa situação de X1, né? Era o Pelipper do Victor Medina contra o Porygon 2 do Marco Silva. Mas assim, o Porygon 2 para perder esse X1 aqui é muito difícil. Não só porque ele é um Pokémon mais bulk do que o Victor Medina, muito graças a Eviolite, como porque ele tem acesso à recuperação de vida com Recover. Ele tem Trick Room para poder atacar antes do Pelipper. Enfim, a única chance que o Victor Medina teria aqui era de conectar um Hurricane, botar o Porygon 2 para ficar confuso, fazer ele se bater na confusão vários turnos consecutivamente, e isso, logicamente, não aconteceu, não apenas pela sorte do Marco Silva, como pela competência que o italiano teve ao jogar essas partidas da final aqui. Então foi um atropelo do Charizard nesse jogo de número 1. O Porygon 2 seta Trick Room, não fica confuso com a Hurricane. Vocês vão ver aí que o dano do Tera Blast, sem a terastalização, o Tera Blast é um golpe do tipo normal, então vai ser um golpe estabiado, um dano muito alto, e aí deixa o Pelipper aí para mais um, sem poder sobreviver a mais um Tera Blast. O Hurricane aqui do Pelipper conecta por conta da chuva, que transforma o Hurricane num golpe 100% de accuracy, mas não deixa o Porygon 2 confuso. Então aqui o Victor Medina fica numa situação que ele precisa acertar vários Protect consecutivos para Trick Room acabar, para ele depois acertar o Hurricane, deixar o Porygon 2 confuso, enfim, situação
muito complicada. E o segundo Protect aqui do Pelipper não sai. O Tera Blast conecta no Pelipper e finaliza o jogo de número 1 pro italiano Marco Silva. Então vamos pro jogo de número 2 aqui, porque se no jogo de número 1... o Marco Silva e o seu Charizard deram aula, no jogo de número 2 a coisa é ainda pior. Se vocês acham que não dava pra piorar, piora. O Charizard mostra ainda mais a sua dominância no jogo de número 2. Vejam só, aqui o Vitor Medina faz uma adaptação, né? Não traz o Pelipper e traz o Arcaludon ao lado do Dragonite no início do jogo, enquanto o Marco Silva traz dessa vez o seu Incineroar do lado do Jumpluff e não mais o Porygon 2. E aí o Incineroar tem aquela capacidade de pivotear de forma lenta por conta do Parting Shot, e aí ele pode absorver todos os golpes possíveis e ainda pivotear, dando lugar ao Charizard. Não apenas o Marco Silva tá com um Pokémon muito forte aqui nessa matchup, jogando muito bem, ele ainda faz as leituras corretas, vejam só. O Incineroar não vai pro Fake Out, ele na verdade vai pro Tera Fantasma, e o único motivo para ele usar esse Tera Fantasma nessa situação é para fugir do Body Press. E vocês vão ver o Sleep Powder novamente conectando no Dragonite e o Arcaludon do Vitor Medina usando exatamente o Body Press nesse Incineroar. Então, ótima leitura do Marco Silva aqui, usando a terastalização de uma forma muito precisa. Vai mitigar agora o dano ao reduzir o ataque físico do Dragonite com o Parting Shot. E ainda vai ter uma entrada livre com o seu Charizard para começar a poder bater muito forte no time adversário. Então assim, nesse jogo de número 2 o Marco nem trouxe o Torkoal, ele troca o Torkoal pelo Incineroar. E aí quem vai fazer o papel de suporte de sol pro Charizard é, como eu disse lá atrás, o Jumpluff, que tem acesso a Sunny Day. Então o Jumpluff não apenas seta sol pro Charizard bater mais forte, como ainda pode usar Tailwind para fazer que o Charizard seja definitivamente o Pokémon mais rápido em campo. Então o Charizard entra aqui no lugar do Incineroar de forma tranquila, sem levar dano, porque o Incineroar foi o último a se mover naquele turno. E aí ele está pronto para começar a bater muito forte. Vejam que o Charizard sequer precisa da terastalização. E nem é terastalização pro tipo fogo, né? Você pode imaginar aí que talvez fosse o tipo mais interessante de se escolher para um Pokémon ofensivo, para poder dar ainda mais dano, mas ele nem precisa dessa terastalização pro tipo fogo. Basta Sunny Day, a ativação da habilidade de Solar Power, Choice Packs para ele bater muito forte. Então esse Hit Wave aqui no Arcaludon tira o que? Uns 80%. Isso aqui, esse dano do Hit Wave do Dragonite pode não parecer muito, mas é muito. É muito. Porque o Dragonite resiste a golpes de fogo, o Dragonite tem Multiscale, o Dragonite é um Pokémon com um bulk natural interessante, então é um golpe muito forte. É um golpe muito forte. Então aqui o Jumpluff está numa situação bem tranquila de fazer o suporte pro Charizard, e o Charizard ficar clicando repetidamente Hit Wave. O que poderia complicar o Charizard aqui seria a entrada do Pelipper, para setar a chuva, tirar o sol e aí diminuir o dano do Hit Wave. Só que se o Pelipper entra, o Jumpluff já setou a Tailwind aqui, o Charizard já vai ser o Pokémon mais rápido em campo junto com o Jumpluff, e aí o Jumpluff pode no turno depois tirar a chuva do Pelipper com o seu próprio Sunny Day. Então a situação do Vitor Medina aqui era muito complicada. Já era complicada, fica ainda mais complicada porque o Marco Silva consegue conectar o seu Sleep Powder, consegue alguns turnos de Sleep para se colocar mais à frente, mais em vantagem na batalha, e consegue também conectar todos os seus Hit Waves, tá? Então isso é muito importante. Logicamente que a sorte acompanhou o Marco Silva nessa final, mas não dá para acreditar só na sorte o título do Marco Silva desse like, beleza? Então o que a gente vai ver agora aqui é o Sunny Day removendo a chuva, como eu falei, né? Então a entrada do Pelipper é meio que inútil, pelo menos nesse ponto. O Hit Wave finaliza o Dragonite com 3 hits, dá muito dano no Pelipper, que é um Pokémon que resiste. E além disso, o Vitor Medina tem o azar de não conectar o Muddy Water no Charizard. Logicamente que não seria o suficiente para finalizar o Charizard, porque no sol o dano de Pokémon de golpes do tipo água são reduzidos, então eu acredito que o Charizard tancaria esse Muddy Water, mas
mesmo assim o azar aqui ficou do lado do Vitor Medina. E o que a gente vai ver aqui é um 4-0, que é basicamente quando um treinador não perde nenhum Pokémon contra o seu adversário, o que já é um placar muito raro de se acontecer no Pokémon VGC, e numa final de internacional, onde estão frente a frente dois jogadores de altíssimo nível, isso é ainda mais difícil de acontecer, e é exatamente isso que o Marco faz contra o Vitor Medina. Ele tira agora o seu Jumpluff de campo, já que não tem mais como o Vitor Medina remover o Sol, entra com o Incineroar para já reduzir o ataque físico dessa Ursaluna, vai usar o Heat Wave, conectar no Pelipper novamente, finalizar o Pelipper, e no turno seguinte ele fica livre para finalizar a Ursaluna e fazer 4-0. Uma coisa que eu não mencionei aqui é que em um certo turno o Arcaludon usa Snarl contra o Charizard. Eu acho que é o terceiro turno da partida, quando o Charizard usa Heat Wave, não finaliza o Arcaludon, e o Arcaludon usa Snarl para reduzir o ataque especial do Charizard. Então assim, o Charizard faz praticamente sozinho, né? Sozinho, a verdade é essa, sozinho. Logicamente com suporte de alguns companheiros, mas com dano só do Charizard, o Vitor Medina, o Marco Silva faz 4-0 no Vitor Medina, mesmo com o seu Charizard debuffado no ataque especial, que é o stat que ele usa para dar esse dano de Heat Wave e dos seus outros golpes. Então assim, incrível, um desempenho absurdo do Marco Silva, um desempenho absurdo do Charizard, e é por isso que eu disse que o Charizard hoje definitivamente é o Pokémon mais forte do mundo.